graça e paz a todos da parte de Deus. Vamos iniciar a partir desse vídeo uma série de estudos bíblicos, seguindo as lições da Escola Bíblica, da CPAD. Então eu já tinha divulgado em alguns momentos que nós iríamos estar fazendo esses estudos e procurando trazer sempre na sexta-feira, porque aí você já pega uma base, você já pega uma orientação para todos aqueles que gostam da escola, aqueles que lecionam na escola, poder ter um conteúdo a mais para você poder acrescentar no que você vai levar para os alunos e o que você vai também absorver no domingo da escola. Então a revista que nós usamos é a famosa CPAD, que são, acho que, as revistas mais conhecidas, né? Existem outras revistas bíblicas, mas a da CPAD é uma das mais conhecidas que nós temos no Brasil, né? E também a mais veterana, por assim dizer. A lição desse trimestre ela está trazendo a respeito dos valores do Reino de Deus, né? Ela é escrita pelo pastor Osiel Gomes, que é um grande escritor, também um grande nome aí no cenário cristão do Brasil e atual. A lição que nós temos é a lição de número 2, que nós vamos estudar esse domingo, que fala sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Então é uma revista muito simples, por assim dizer, porém não deixa de ser importante o seu tema, porque é um tema que ele aborda muito o cotidiano, ele aborda muito a convivência diária, muito a prática diária. Então é uma revista simples de se estudar, é uma revista simples de aprender, de explicar, de passar, mas que acima de tudo ela é uma revista que tem temas muito importantes para uma aplicação prática. Ela é muito doutrinária, certo? Então o que nós vamos fazer é um subsídio, um resumo, uma simplificação da lição, para a gente poder dar uma resumida na lição, para a gente poder dar uma melhorada em todo o conteúdo. Não melhorar em si o conteúdo, mas dar uma simplificada e a gente poder chegar ao melhor entendimento de uma forma mais simples e mais rápida. Então, a lição do dia 10 de abril, que é o próximo domingo agora, vai falar sobre sal da terra e luz do mundo. Nós temos um texto dado pela lição, que é Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que é um texto onde a lição ela vai ficar por base. Ela vai se basear nesse texto e aqui nós vamos extrair todo o conteúdo. Eu vou fazer a leitura do texto, porque nesse texto nós vamos ter toda a nossa base, o nosso alicerce para o conteúdo da lição. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, esse texto de Mateus é o texto que vai servir como base para toda a lição bíblica, certo? A lição ela vai falar sobre essas duas coisas, o sal e a luz, esses dois elementos. Então, esses dois elementos eles vão ser aplicados de uma metodologia de ensino na vida do cristão. Uma comparação que o próprio Jesus fez com o sal e com a luz. Então, esses dois elementos ele têm a sua importância, ele tem as suas características pessoais, ele tem a sua finalidade. E Jesus ele nos passou que o cristão ele tem finalidades parecidas com o sal e com a luz. Ele tem características parecidas com o sal e com a luz. E que é interessante nós observarmos quais são essas características para que assim possamos botar em prática. Então, a estrutura da lição daqui do dia 10 de abril, que é o domingo seguinte, ela se estrutura em três etapas. A primeira etapa é o conceito ou a definição de sal.
certo? O escritor ele vai dar primeiro o conceito de sal. Em segundo, ele vai dar, certo, também o conceito, a definição de luz. E em terceiro, ele vai fazer uma aplicação prática do sal e da luz. Então, sempre é interessante quando você for ver a revista, talvez até você ache que o assunto está repetido, que a revista ela é repetitiva, que os temas são repetidos. Mas antes dele dar uma aplicação prática, ele vai dar o conceito. Então, o ponto 1, ele vai dar o conceito do sal. O ponto 2, ele vai dar o conceito da luz. E o ponto 3, ele vai fazer essa aplicação prática na vida do cristão. Isso é uma metodologia que se aplica em qualquer mensagem, em qualquer sermão, em qualquer esboço, certo? Já é uma dica para você que prega, para você que é pregador, já é uma dica. Sempre que você for fazer um esboço de uma mensagem, de um sermão, você tem que se basear dentro dessas 3 estruturas. Qual é, irmão? A primeira é a explanação do texto. Segundo, a explicação do texto. E terceiro, a aplicação do texto. Sempre que você for esboçar uma mensagem, você tem que estar dentro dessas 3 estruturas, porque senão a sua mensagem vai estar incompleta e os ouvintes não vão chegar ao entendimento daquilo que você está tentando passar. A revista não é diferente. A revista ela vai trazer essa mesma estrutura. Ela vai dar o conceito e depois ela vai dar a aplicação. Tá certo? Então, o início aqui ele vai falar sobre o sal. No ponto primeiro, ele vai dar a definição da palavra sal. Certo? Então, nós entendemos que o quê? O sal, logo de introdução, o sal ele serve para conservar e dar sabor a um alimento. A revista ela vai trazer essa mesma característica na vida do cristão, que ele vai, certo, dar sabor, não em um alimento físico, mas a um ambiente, e ele vai conservar esse ambiente de uma forma pura. O sal ele evita que o alimento se deteriorize, que o alimento entre em decomposição e se estrague. O cristão da mesma forma, com a sua essência pura em Cristo, ele vai evitar que aquele ambiente, que outras pessoas através da sua vida possam ter uma deteriorização espiritual, tá certo? Então, essa é a importância do sal, logo para adiantar. E outra coisa é a luz. A luz, ela tem como finalidade dissipar as trevas. Ela tem como finalidade dissipar as trevas, certo? De uma forma que nenhum outro objeto tem. Então, da mesma forma, o cristão ele tem também essa finalidade de dissipar o reino das trevas e assim implantar o reino de Deus, um reino de luz aonde ele está. Tá bom? Então, esse é a nossa introdução. O conceito da palavra sal, a palavra sal no grego, no grego bíblico, ele é halas, certo? Você vai encontrar também isso aqui na revista. O conceito bíblico de sal é halas, né? O sal ele é uma substância formada devido a reações químicas. O sal ele pode ser extraído de forma natural em salinas, certo? Salinas, depois se você for pesquisar no próprio YouTube, você vai entender um pouco, certo? Sempre que você estiver falando, isso aqui é uma dica para você, sempre que você estiver falando sobre um assunto bíblico, é interessante você procurar entender o máximo possível aquele assunto. Estou falando de sal, então é importante você procurar entender sobre o sal. Como que é fabricado o sal, onde que é feito o sal, como que é manuseado o sal, porque se você vai fazer uma analogia com a vida do cristão, então você precisa saber desse processo, que é para você aplicar também esse processo na vida do cristão. Ou senão você vai estar falando de um processo que não tem nada a ver com a vida cristã e vai acabar dando ali um choque de doutrina. Então, o sal ele pode ser extraído de forma natural em salinas e depois refinado para diversos usos, né? Você sabe que o sal ele é aplicado em diversas áreas, certo? Uma observação interessante, assim como o sal precisa ser trabalhado antes de ser consumido, certo? Porque quando o sal ele é extraído da salina, ele precisa ser trabalhado, ele não vai ser extraído da salina e vai direto para a sua mesa, para a sua comida, não é assim, certo? Se fosse assim seria muito fácil, você ia na praia, na água do mar, pegava a água do mar e usaria para cozinhar os alimentos. Por que você não faz isso? Porque a água do mar ela tem um teor de sódio muito grande. E esse teor ele tem que ser balanceado, tem que ser diminuído, ele tem que ser trabalhado para que seja próprio para o consumo. Então, antes de o sal chegar na sua mesa, ele é tratado, ele é trabalhado, certo?
E da mesma forma o cristão, antes de o cristão causar um impacto na sociedade, primeiro ele tem que ser trabalhado. Primeiro ele tem que ser, certo, formado, ter uma base, ser doutrinado, ser tirado dele aquilo que tem que ser tirado e acrescentado aquilo que tem que ser acrescentado. Então, já é uma dica importante para você anotar aí já no rodapé da sua revista. Assim como o sal precisa ser trabalhado para chegar no estado de consumo, o cristão também precisa ser trabalhado para chegar, certo, ao estado de impactar a sociedade e ter um bom proveito. Então, esse é o conceito de sal. Vamos à importância. O sal, ele tem como importância, uma das principais, é dar sabor ao alimento. Ele também conserva o alimento, como já falei. Ele também serve de alimento animal. Se você conhece alguém que cria animal, principalmente gado, você vai conversar e a pessoa vai lhe explicar que o sal ele faz parte da dieta animal. Certo? Nos tempos bíblicos, o sal também era usado como fertilizante, pelo poder que ele tem de matar germes e micróbios. Ele é utilizado como fertilizante. E isso aqui é novo, que eu também não sabia, mas o sal ele também é usado nas indústrias têxtil, né, na fabricação aí de tecidos. Eu não sabia, descobri agora através da lição, pesquisando. Então, olha a importância de pesquisar. Então, o sal também ele é usado na indústria têxtil, né, para a fabricação de tecido. Tá bom? Esse é o nosso conceito de sal e a importância do sal na sociedade. Certo? O cristão é comparado ao sal. Ainda estou falando de sal aqui na revista. Então, entenda. Assim como o sal tempera o alimento, da mesma forma o cristão tempera o ambiente onde ele vive, dando um gosto diferente dos prazeres que o mundo oferece. Então, o cristão, ele analogicamente comparado ao sal, ele traz um gosto diferente para a sociedade. Porque a sociedade, ela conhece um gosto, um prazer que é oferecido pelo mundo. Certo? Quando eu falo mundo, eu estou falando do reino das trevas, eu estou falando de uma visão espiritual. Então, o cristão ele traz um sabor diferente, ele mostra que existe prazeres diferentes e de forma diferente daquele que é oferecido pelo reino das trevas, certo? Então o cristão ele dá gosto, ele dá um gosto diferente, ele dá um sabor diferente a toda essa loucura que nós vemos aí no mundo. Também da mesma forma como o sal conserva os alimentos, o cristão deve conservar uma vida moderada diante da sociedade, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Então, o sal, ele conserva, como eu já iniciei na introdução falando, né, conserva os alimentos. Antigamente, quando não era comum o uso de geladeiras nas residências, era normal, era de lei se utilizar o sal para conservar os alimentos, né, principalmente alimentos perecíveis, né, carne, peixe, etc. Então, o sal, ele conservava os alimentos. E o cristão, ele conserva também, como eu já falei, ele conserva, certo? A pureza, ele conserva a decência, ele conserva a moral, ele conserva os bons costumes na sociedade, né? Diante da inversão de valores que nós estamos vendo atualmente, tá bom? Vale ressaltar que para se obter o melhor resultado do sal, ele precisa estar na quantidade certa. Da mesma forma, o cristão deve ser nem mais e nem menos crente. Sempre na porção certa. Então, observe que interessante. O sal, para você poder ter um bom resultado no gosto do sal, ele precisa ser da maneira correta. Ele precisa estar na base certa, na base correta, no ponto certo. Se você tiver uma comida muito salgada, você não vai conseguir comer. Mas se você tiver também uma comida insossa, você também não vai conseguir comer aquele alimento. Vai ficar horrível. Uma comida muito salgada você é insuportável e uma comida insossa é horrível. Então o ideal é que ele esteja na base certa, na dosagem certa. Da mesma forma é o cristão. Não tem nada mais chato do que uma pessoa que se autodeclara crente demais. Certo? É chato. Se torna um crente chato. Em vez de aproximar as pessoas de Cristo, ele acaba afastando as pessoas de Cristo. Se